E aí, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai dar continuidade aos conteúdos que a gente estava vendo em sala de aula, só que agora através da metodologia EAD. Então, a gente vai partir de onde a gente parou lá. Aqui no notebook estão os slides, que você já tem acesso a eles, então tá ali para servir para minotear e não para vocês enxergarem, porque se eu focar ali, o quadro fica escuro e vocês não conseguem ver as informações do quadro. Então vão assistindo a videoaula com os slides estando do lado de vocês, que aí dá para vocês irem acompanhando. Então vamos recapitular de onde a gente parou em sala de aula. A gente estava falando dos métodos de custeio. E aí a gente estudou os dois principais métodos de custeio. A gente vai a parte teórica de cada um deles e a gente vai começar a pôr em prática agora. Então a gente estudou o custeio por absorção e o custeio variável. Só recapitulando, a grande diferença entre eles é que cada método de custeio leva em consideração determinados custos ou não na hora de contabilizar o custo de um determinado produto. E aí a gente viu que o custeio por absorção, esse nome absorção, ele traz justamente a perspectiva de absorver todos os custos. Então, custo direto, custo indireto, custo fixo, custo variável, entra tudo quando a gente for calcular o custo unitário de um produto. Já o custeio variável, também como o próprio nome está dizendo, só vai entrar na conta aqueles custos que forem variáveis. Então, essa é a grande diferença, a gente viu isso em sala de aula, entre esses dois tipos de custeio. E a gente parou justamente nesse exemplo, que está aí, é o exemplo 1 no slide de vocês, que é a primeira aplicação. A gente vai fazer a aplicação tanto com custeio por absorção como custeio variável. E aí esse exemplo 1, ele é um exemplo considerando a produção de um único tipo de produto. Então a gente vai ver a perspectiva primeiro de uma maneira mais simples, onde a empresa atua com um único produto. Posteriormente a gente parte para a perspectiva de 2, 3 ou mais produtos. Então vamos lá para esse exemplo. Diz o seguinte: a empresa Torre fabrica e vende um único produto. Alguns dados selecionados de custos e operações relacionados aos produtos relativos aos 2 últimos anos são apresentados a seguir. E aí no slide seguinte, a gente tem essas informações. A gente tem preço de venda, que o preço de venda é de R$50. São dados os custos de operação, então a gente tem matéria-prima direta de R$11, ou seja, para produzir um item desse produto de matéria-prima a gente gasta R$11. Mão de obra direta, para produzir um item desse produto, a gente gasta R$6 mão de obra. Custos gerais variáveis, os demais custos da produção são também variáveis, são R$3 por produto. E a gente tem os custos fixos, que são os custos do período inteiro. E aí, como a gente está falando de anos, seria o custo da produção de um ano inteiro, que é de 120 mil. Então esse custo fixo é para todos os produtos, tanto faz eu produzir 100 unidades ou produzir 1000 unidades, eu tenho esses custos fixos aí durante o período de um ano de 120 mil. Aí fora os custos, são dadas também as informações de despesas. E a gente tem despesas variáveis por unidade, que é R$5, que são despesas de frete. Então cada unidade que você vender, você vai ter um frete, você vai ter que arcar com esse frete de R$5. E as despesas fixas, que são 70 mil. Que também, independentemente da quantidade produzida, você vai arcar com essas despesas aí. Aí na parte de baixo do slide, a gente tem informações de quantidade produzida e vendida em 2 anos respectivos. Então no primeiro ano, não tinha nada no estoque quando começou o ano, foram produzidas 10 mil unidades, vendidas 8 mil unidades, consequentemente nosso estoque final ficaram 2 mil unidades. Se ficou 2 mil unidades restando nesse primeiro ano, no segundo ano eu inicio com estoque 2 mil, eu estava lá guardado que eu não tinha conseguido vender. E aí nesse segundo ano são produzidas mais 6 mil unidades, com as 2 mil que tinha em estoque, faz 8 mil, e aí eu consigo vender essas 8 mil nesse segundo ano e eu finalizo com estoque zero. Essas são as informações iniciais que a gente tem. Aí o que é pedido para a gente fazer? Primeiro, suponha que a empresa utilize o custeio por absorção. Então vamos primeiro aplicar toda a lógica agora do custeio por absorção, que é aquele que absorve todos os custos na hora da gente calcular o custo unitário de um item.
Supondo que a gente está fazendo uso do custeio por absorção, pegue para calcular o custo unitário de cada produto vendido em cada ano. Então, a gente tem que calcular o custo unitário para o ano 1 e o custo unitário para o ano 2. Depois, pede para desenvolver uma DRE para cada ano, ou seja, a demonstração do resultado do exercício, que a gente viu a estrutura básica em sala, para o ano 1 e depois para o ano 2. Então, vamos começar por aí e depois a gente parte para o custeio variável. Então, vamos lá. A primeira coisa que foi pedido foi calcular o custo unitário. Se a gente viu que é o custeio por absorção, todos os custos eles vão fazer parte desse custeio. Então, a gente tem de custo variável, matéria-prima direta, R$11, ou seja, para cada item produzido a gente paga R$11 de matéria-prima, mão de obra, R$6 e gastos gerais, R$3. Totalizando de custo variável, 6 com 3, 9, com 11, 20. R$20. Só que isso aqui é apenas os custos variáveis. Além dos custos variáveis, foram informados que a gente tem custos fixos de 120 mil. Só que aqui eu estou calculando o custo unitário. 120 mil é o meu custo fixo para todos os produtos produzidos. Então, eu tenho que distribuir esse custo entre as unidades produzidas. Como é que a gente faz isso? Pego o custo total que eu tive e divido pela quantidade de itens que eu produzi. A professora, na sala, ela falou que todas as vezes que a gente utilizasse o custeio por absorção, a gente ia precisar da regra de rateio, que é distribuir entre os produtos. Por que a senhora não está fazendo isso? Porque aqui a gente tem um exemplo com um único produto. Então, vou pegar esse custo fixo e distribuir entre as unidades desse único produto. Quando a gente for trabalhar com dois produtos, a gente vai aplicar a regra de rateio e se perguntar quanto desse custo aqui iria para o produto A e iria para o produto B. Mas esse é um exemplo que a gente vai ver lá na frente. Voltando para cá. Aí, vamos lá. No ano 1, foram produzidas, foi dito ali, 10 mil unidades. Se eu tenho de custo fixo 120 mil, como é que eu distribuo isso para encontrar por unidade? Eu pego 120 mil e divido por 10 mil. A gente vai ter 120 mil dividido por 10 mil unidades. Então, cortei 4 zeros, cortei 4 zeros, 12 por 1, 12. Então, vai ficar 12 de custo fixo, R$12 para cada unidade produzida no ano 1. Então, o custo total unitário no ano 1 vai ser o custo variável mais o custo fixo respectivo. Então, custou para essa empresa produzir uma unidade desse item no ano 1, R$32. Essa é a primeira etapa, calculando lá o custo unitário do ano 1. Por que a gente precisa fazer o cálculo desse custo unitário para o ano 2 e por que ele vai dar diferente? Percebam que a quantidade produzida no ano 1 é 1, a quantidade produzida no ano 2 é outra. Isso interfere completamente no custo unitário, porque eu tenho que saber que é fixo. Se eu produzo mais unidades, quando eu distribuo isso por mais unidades, fica um valor menorzinho. Se eu produzo poucas unidades, quando eu distribuo isso entre as poucas unidades, isso vai ficar um valor mais caro. Então, isso vai interferir no valor do nosso custo. Aí, vamos lá pensar no ano 2. Pensem aqui, ano 2. O que é que foi feito no ano 2? Foram produzidas apenas 6 mil unidades. Então, para a gente poder calcular o custo fixo unitário no ano 2, eu tenho que pegar 120 mil e dividir pela quantidade de itens que eu produzi. Então, eu vou ter 120 dividido por 6 mil unidades.
ter aqui 3 zeros com 3 zeros, a gente vai ter 120 por 6, vai dar igual a 20. Então, esse aqui é o custo fixo unitário desse item no ano 2. Percebam que ele aumentou. Ele aumentou porque eu produzi uma quantidade menor. Porém, meu custo fixo ele continua sendo exatamente o mesmo. Porque o custo fixo ele não se altera de acordo com a quantidade produzida. Então, vamos lá para o cálculo aqui do custo total unitário para o ano 2. Os custos variáveis seguem exatamente o mesmo, porque eles variam de acordo com a quantidade. Então, por unidade eu pago R$20, mais meu custo fixo, que foi de R$20. Então, o custo de uma unidade produzida no ano 2 foi de R$40. Isso aí é o que pede lá na nossa letra A. Pede para a gente calcular o custo unitário do produto para cada ano. Então, custou R$32 produzir uma unidade desse produto no ano 1. Custou R$40 produzir uma unidade desse produto no ano 2. Vamos guardar essas informações aqui, que agora a gente vai montar a DRE. Para montar a DRE, eu preciso desse custo do produto produzido. Aí vamos lá. Toda DRE, eu disse a vocês que ela vai iniciar com vendas. Então vamos iniciar aqui com vendas. Vamos fazer aqui ano 1. Depois a gente faz o ano 2. Como é que eu calculo o valor da minha receita no ano 1? Eu vendi quantas unidades? Foi informado lá que a gente vendeu 8.000 unidades no ano 1. Então, vou ter 8.000 unidades vezes quanto que era o preço de venda de cada unidade? Foi informado lá que era R$50. Vezes R$50. Logo, a nossa receita de vendas para o ano 1 foi de 400.000. Dessa receita de vendas, a gente tem que tirar todo o custo da produção que foi para produzir esses 800 itens. Para saber esse esqueminha de quanto custou o item, eu tenho que ver quanto que eu tenho no meu estoque inicialmente, somar aquilo que eu produzi, subtrair o que restou no estoque final e eu encontro exatamente o que eu vendi. Então, basicamente é o seguinte, eu olho quanto já tem no estoque, acrescento a produção no período, vejo quanto restou e aí eu sei quanto eu vendi. Esse é o esqueminha da DRE, sempre que vocês tiverem situações de valores de produto em anos diferentes. Se o valor do produto fosse exatamente o mesmo, só que a gente viu que não é, a gente viu que em uma situação ele foi 32 e na outra ele foi 40, se fosse exatamente o mesmo valor, só era botar aqui menos o custo do produto vendido. Mas como o custo desse produto vendido está variando a depender de qual estoque você está falando, eu preciso fazer esse esqueminha mais longo. Então vai ficar aqui, ó, estoque inicial. Só que a gente viu que no ano 1 o estoque inicial foi 0. Do estoque inicial eu vou adicionar o que foi fabricado, então mais custo do produto fabricado. E aí a gente viu que custou R$32 e foram fabricadas 10.000 itens. Então vou ter aqui 10.000 itens vezes R$32, que foi a minha fabricação, vai dar 320.000. Disso aqui eu vou ver a quantidade que eu tive de estoque disponível. Que estoque disponível vai ser o que eu tinha, mais o que eu produzi, então vai ser 320.000. Eu não tinha nada,
e eu produzi 320 mil. Do que eu tenho disponível, eu vou tirar o sobrou, que aí eu sei quanto eu vendi. Ao menos estoque final. O estoque final foi informado lá que foram 2.000 unidades. Então, 2.000 unidades. Para eu saber quanto eu tenho de estoque em termos monetários, vou pegar a quantidade de itens que eu tinha e multiplicar pelo custo de produção, que foi 32. Então, 2.000 unidades vezes 32 vai dar 64 mil. Então, vou subtrair desse total que eu tenho disponível 64 mil, que foi o que ficou em estoque. Quando eu faço essa subtração, eu encontro exatamente o custo do produto vendido. Então, isso aqui vai ser igual a... Isso aqui a gente vai subtrair, vou botar em parênteses para vocês entenderem melhor. Isso aqui vai ser igual ao custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido. Então, meu custo do produto vendido vai ser 320 menos 64, que é o que permanece em estoque. Então, vai ser 256. Então, isso aqui foi o que me custou produzir esses itens que eu vendi aqui. Então, quando eu tiro das minhas vendas, eu vou subtrair o que me custou produzir os itens que eu vendi, eu encontro o lucro bruto. Então, eu vou ter 400 mil menos 256 mil, vai dar 144 mil. Desses 144 mil, percebam que a gente tirou tudo que foi custo, mas falta a gente retirar ainda todas as despesas. A gente não subtraiu despesa aqui em nenhum momento. Então, agora a gente vai subtrair as despesas. Então, vou colocar aqui menos despesas variável. A gente viu lá que era o pago o frete de R$5 por cada unidade vendida. Se eu vendi 8.000 itens, eu vou ter 8.000 itens vezes R$5 cada um deles. 5 vezes 40. Então, vou subtrair 40 mil de despesas variáveis, menos tinha lá também nossas despesas que eram fixas. E as nossas despesas fixas eram de 70 mil. Então, menos 70 mil. De 144, eu subtraio 40 mil e subtraio 70 mil. Aí a gente encontra o nosso lucro líquido dessa operação igual a 34 mil. Então, essa é a DRE do ano 1, baseada no custeio por absorção. Sempre inicio com vendas, vendi 8.000 unidades, cada unidade eu vendi a R$50, então eu tive uma receita de 400 mil. Dessa receita de 400 mil, eu tenho que tirar todos os meus gastos, para eu saber quanto eu tive de lucro. Então, aqui de 400 mil, eu vou tirar todos os custos desse produto vendido e vou tirar todas as despesas. É isso que a gente fez aqui. Para calcular o custo do produto vendido, a gente olhou quanto a gente tinha em estoque. Como é o ano 1, não tinha nenhuma unidade em estoque. A gente botou a quantidade que a gente produziu nesse ano 1, foram 10.000 itens. E a gente multiplica pelo custo de produção de cada um deles, que era R$32, a gente calculou agora há pouco. Então, 320 mil é o que eu tenho de estoque. Então, somando o que eu produzi com o que eu tinha, só que o que eu tinha era zero, eu vejo a disponibilidade de estoque. Então, eu tenho 320 mil reais ali de mercadoria em estoque. Dessas 320 mil, foi percebido que no final do ano 1, restaram 2.000 unidades em estoque. Então, eu vou subtrair aqui, ó, meu estoque final. 2.000 unidades, vezes o custo de cada uma dessas unidades, 64 mil. Então, se eu tinha 320 mil e restou no meu estoque 64 mil, eu tenho propriamente agora, subtraindo de 320 mil, eu tive 64 mil,
eu sei que o que custou das mercadorias que eu vendi, ou seja, o custo do produto vendido, foi 256 mil. Então, da minha receita total, eu tiro o custo do produto vendido e acho meu lucro bruto. Foi 144 mil. Desse lucro bruto, se faz necessário também subtrair todas as despesas. Primeiro, a gente subtraiu aqui a despesa variável, que era R$ 5 para cada unidade vendida, então 40 mil. E depois subtrair as despesas fixas, que era R$ 70 mil para o período de um ano. Então, 144 menos 40 mil menos 70 mil, deu um lucro aqui de R$ 34 mil. Essa é a DRE, ou seja, essa é a demonstração do resultado para o ano 1. Vou apagar para a gente fazer do ano 2. Tudo isso está aí no slide, só estou construindo o passo a passo e explicando para vocês como faz esse desenvolvimento. Vamos lá para o ano 2. Ano 2. Vendas. Foi informado lá no ano 2 que a gente também vendeu 8 mil unidades lá no ano 2. Então vai ser mais uma vez 8 mil. O preço de venda ele não mudou. Foi o mesmo para o ano 1 e para o ano 2. Então 8 mil vezes R$ 50 cada unidade. Dá um total de 400 mil. Nossa receita continua sendo a mesma. O estoque inicial vai mudar. Agora, o ano 2, ele começa com 2 mil unidades que sobrou lá do ano 1. Então, o estoque inicial eu tenho 2 mil unidades. Essas 2 mil unidades, como foram produzidas lá no ano 1, o custo de unidade de produção delas vai ser o do ano 1. Então, aqui vai ser o custo de R$ 32. Então, 32 vezes 2 mil vai dar 64 mil. Isso é o que tinha no meu estoque inicial. Fora isso, a gente produziu. Então, custo produto fabricado. Só que nesse ano 2, agora só foram produzidas 6 mil unidades. Então, produzir 6 mil unidades. Cada unidade agora, qual o custo de produção dessa unidade? Agora entra o custo de produção do ano 2, que foi o que a gente calculou, que deu R$ 40. Então, vezes R$ 40. Então, o custo que eu fabriquei no ano 2 dessas 6 mil unidades custou 240 mil. Eu pego o que tinha em estoque, somo com o que foi produzido e descubro quanto que eu tenho disponível no estoque. Então, 64 mil mais 240 mil, a gente vai ter de estoque disponível ali 304 mil. Teve estoque final? Não. No ano 2, tudo que tinha lá disponível a gente conseguiu vender e não sobrou nada no estoque final. Então, estoque final, zero. Consequentemente, se o que eu tinha em estoque era 304 mil, não sobrou nada no meu estoque final, ou seja, eu vendi tudo, o custo dessa mercadoria que eu vendi tudo vai ser exatamente 304 mil. Então, o custo do produto vendido vai ser 304 mil. Então, para encontrar agora meu lucro bruto, eu vou pegar minha receita inicial e subtrair o custo desses produtos vendidos. Então, a gente vai ter 400 mil menos 304 mil, que vai dar 96 mil. Só que aí, eu não tirei nenhuma das minhas despesas ainda. Vamos tirar as despesas conforme a gente fez na DRE anterior. Então, desses 96 mil, eu ainda vou tirar as despesas variáveis e as despesas fixas. As despesas não vão ter alteração nenhuma. Despesa variável, eu vendi mais uma vez 8 mil itens nesse ano 2 também. Cada item custou R$ 5 de despesa variável. Então, a gente vai ter aqui menos
40 mil. Esse custo produto vendido, como eu vou subtrair, também parênteses. Além de subtrair a despesa variável, a gente vai subtrair também a despesa fixa, que foi de 70 mil. De 96 mil, a gente tira 40 mil e a gente tira 70 mil, vai restar ali negativo. R$14.000. O que é que isso aqui significa? Significa que, diante desse cenário do ano 2, de acordo com o custeio por absorção, a empresa teve prejuízo. Por que que no ano 1 e no ano 2 a empresa vendeu exatamente a mesma quantidade de produtos, a empresa teve as mesmas mercadorias, o custo variável foi exatamente o mesmo, e por que no ano 1 ela teve lucro e no ano 2 ela teve prejuízo? Como é que isso pode acontecer? Porque a gente está trabalhando com custeio por absorção para desenvolver isso aqui. E aí, quando a gente foi calcular o custo unitário de cada item, a gente calculou lá aqueles 120 mil que era do custo fixo, distribuindo ele para um ano e para outro ano. Como no ano 1 a gente produziu 10 mil unidades, quando eu pego 120 mil e divido por 10 mil unidades, dá um valor bem menor do que no ano 2. Que no ano 2 eu pego os mesmos 120 mil e eu divido só por 6 mil unidades. Porque no ano 2 só foram fabricadas 6 mil unidades. Então, de acordo com o custeio por absorção, a gente iria olhar para o ano 2, se a gente não olhasse os detalhes, e dizer que eu tive prejuízo. Então tem alguma coisa errada. Na verdade é porque no ano 2 a gente produziu bem menos, porque a gente acabou estocando muito do ano 1. Então, como eu disse a vocês, em termos analíticos para tomar decisão gerencial e tudo mais, o custeio mais indicado é o custeio variável, que é esse que a gente vai fazer exemplo agora. Então, fizemos tudo que estava sendo pedido aí, que pediu para a gente fazer o custo unitário para cada ano, a gente fez, e a gente preparou a DRE para cada ano. Tudo isso que a gente fez até agora foi pelo custeio por absorção. A partir de agora, a gente vai trabalhar com custeio variável. Então, a gente vai fazer tudo isso de novo, mas perante a perspectiva do custeio variável. Aí, primeiro, a gente vai estar calculando agora o custo unitário no ano 1 e no ano 2 pelo custeio variável, porque é diferente, o valor do custo unitário vai dar diferente, esse exemplo que a gente fez. Depois a gente vai construir a nossa DRE também através do nosso custeio variável. E aí, qual vai ser a diferença agora? Quando a gente vai trabalhar com custeio variável? A diferença vai ser exatamente nessa primeira etapa, que é a etapa do cálculo do custo unitário do produto. Quando a gente for calcular agora, a gente vai olhar especificamente para os custos variáveis. O custo fixo ele é lançado depois na nossa DRE. Aí vamos lá. Deixa eu pegar as informações aqui. Pelo custeio variável. Ano 1. Só vai entrar agora tudo que for variável. O que é que a gente viu que era variável? Matéria-prima, mão de obra e gastos gerais variáveis. Então, de matéria-prima a gente viu que foram R$11. De mão de obra, R$6. E de gastos gerais, R$3. Somando tudo isso aqui, a gente viu que dá R$20. Acabou-se. O cálculo do custo unitário, quando a gente atua com custeio variável, é somar simplesmente tudo aquilo que for variável. Então, esse é o custo de se produzir uma unidade desse item pelo custeio variável. No ano 2, a gente vai ter semelhante ao ano 1. Para produzir uma unidade de matéria-prima, a gente gasta R$11. De mão de obra, a gente gasta 6. E de gastos gerais, a gente gasta 3. Então, também, no ano 2, a gente percebe que o custo de produzir uma unidade desse produto é exatamente o mesmo. Então, quando a gente trabalha
trabalha com custeio variável, percebam que, como só entre os custos variáveis, e eles não se alteraram entre um ano e outro, o custo de produção de uma unidade, tanto para um ano como para o outro, vai permanecer exatamente o mesmo. Então, a gente respondeu aí a letra A da segunda questão, que é referente ao custeio variável. Aí vamos fazer a segunda etapa agora, que é a nossa DRE. Como eu disse a vocês, como tanto no ano 1 como no ano 2, o custo de produção foi exatamente o mesmo, a nossa DRE ela vai ficar muito mais simplificada. Eu só preciso lançar direto o custo do produto vendido. Eu não preciso olhar estoque inicial, disponível, estoque final, porque o custo é um só, independentemente do produto ser produzido no ano 1 ou no ano 2. Então isso aí vai dar uma simplificada na nossa DRE. Semelhantemente, a anterior ela vai iniciar por vendas, então isso não vai mudar. Aqui vendas. Ano 2. O que é que aconteceu? Desculpa, ano 1. Quantas unidades a gente vendeu no ano 1? 8 mil unidades. Preço de venda não se altera, foi R$50. Então, 8 mil unidades vezes R$50, nossa receita ela segue aqui, sendo exatamente a mesma. Na estrutura da DRE, pelo custeio variável, a gente vai ter vendas, menos todos os gastos variáveis, ou seja, já subtrai custo variável e subtrai despesa variável, acho a margem de contribuição e depois subtrai tudo que é fixo. Então tem uma estrutura diferente da estrutura anterior que a gente trabalhou no custeio por absorção. Então daqui a gente vai tirar tudo que for variável. Então primeiro vamos tirar os custos, então menos custo do produto vendido, que é o nosso custo variável, porque a gente calculou ele olhando especificamente para nossos custos variáveis. E aí a gente vendeu 8 mil unidades. A gente viu que o custo de vender uma unidade foi R$20. Então vai ser menos 160 mil. Vou tirar agora minhas despesas variáveis. Lembra que agora nesse modelo de DRE a gente tira tudo que é variável primeiro. Tirei o custo, agora vou tirar a despesa. Menos despesa variável. Vendemos 8 mil unidades. De despesa variável era R$5 de frete por cada unidade, então vezes R$5. Isso aqui vai dar um total de 40 mil. Quando a gente de receita, de vendas, a gente tira tudo que é variável, a gente encontra nossa margem de contribuição. Então eu vou ter aqui, ó, de 400 mil, eu subtraio aqui 200 mil, minha margem de contribuição vai ser R$200 mil. A gente ainda vai conversar muito sobre margem de contribuição, mas já adiantando para vocês, como o próprio nome está dizendo, margem de contribuição é quanto esse produto contribui para pagar tudo que é fixo, que vem abaixo, e para conseguir gerar lucro. Então, por isso que o nome é margem de contribuição. É a margem dele que ele contribui para quitar tudo que for fixo e, posteriormente, para conseguir gerar lucro. Então, agora que eu tenho minha margem de contribuição, a gente vai tirar tudo que é fixo. Então, menos custo fixo. A gente viu lá que de custo fixo era 120 mil para o ano. Menos as minhas despesas fixas, que foi informado lá que era 70 mil. Então, menos 70 mil. Se de 200 mil a gente subtrai aqui 190 mil, vai restar nosso lucro igual a R$10.000. Então, essa é a DRE para o ano 1, de acordo com o custeio variável. Então, perceba que o fato de a gente deixar para lançar o custo fixo depois não atrapalha para a gente saber quanto que de fato custou produzir os itens que a gente vendeu nesse período.
construir essa DRE para o ano 2, vocês vão perceber que vai dar exatamente a mesma DRE. Por quê? Porque no ano 2 a gente vendeu exatamente 8.000 unidades também. Tudo aqui é calculado em cima da quantidade vendida, ao contrário daquilo que a gente fez lá por absorção, que dependia se o estoque era de um ano, se o estoque era do outro ano. Aqui o custo é um só. Então, nossa DRE, se a gente for construir, se a gente fosse construir ela para o ano 2, eu não vou construir para esse vídeo não ficar extenso demais sem necessidade, ela daria exatamente igual a essa. Então, vocês viram a aplicabilidade do custeio por absorção, calculamos o custo unitário e calculamos também, fizemos também a nossa DRE pelo custeio por absorção. Em seguida, a gente calculou o custo unitário e fizemos também a nossa DRE pelo custeio variável. Qual a grande diferença entre os dois? Só recapitulando, em um, o cálculo do custeio foi feito envolvendo todos os custos, e aí quando a gente vai para a DRE, a gente só subtrai as despesas por fim. Já no variável, no cálculo do custo unitário só entra aquilo que é variável. E aí depois, a gente na DRE inclui nosso custo fixo aqui no processo. E aí, eu vou colocar um exemplo para vocês fazerem, praticarem isso aqui que a gente viu. Esse exemplo vocês vão tentando fazer, vou colocar como atividade para ser entregue ainda na aula de hoje. Vou deixar um tempo para vocês irem tentando fazer. Posteriormente, eu vou ficar online, ou no Hangout, ou no Zoom. Eu aviso lá para vocês, coloco lá o link de acesso no Classroom. Beleza? Agora tentem praticar, e aí quando a gente ficar numa videochamada, vocês tiram a dúvida a respeito desse conteúdo.